este fim. Então, a própria Constituição do Estado já diz que quem é o interessado nas contas de governo dos processos do Tribunal de Contas são exatamente os prefeitos municipais. Mas por que os prefeitos? Isso aí eu vou mais adiante expor, com fundamento também na Constituição Estadual, que o prefeito é interessado nesse sentido, como responsável pela execução das ações, projetos e programas governamentais previstos e instrumentalizados nas leis orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, esse é o principal ponto que eu gostaria de chamar a atenção, de que o prefeito, nas contas de governo, o principal foco, o principal objeto, a matéria, o cerne das contas tem a ver com essa questão da execução das ações, projetos e programas governamentais que estão previstos nas leis orçamentárias, que são o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Mas aí, então, temos que abordar um outro ponto. Mas por que é o prefeito e somente o prefeito que é interessado nas contas de governo? Dado que nós temos também outros órgãos que não só elaboram proposta de orçamento que é submetida ao Poder Legislativo para aprovação, né, como, por exemplo, o próprio Poder Legislativo ele elabora a sua lei orçamentária. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, eles elaboram também a proposta de lei orçamentária para ser submetida ao Poder Legislativo. E por que esses gestores não integram as contas, eles não são interessados nas contas de governo? Bom, exatamente essa explicação a gente começa, então a gente precisa fazer essa distinção entre contas de governo e contas de gestão. E essa distinção está clara se nós analisarmos tanto lá na Constituição Federal quanto na Constituição do Estado, em que temos o artigo 68, há dois incisos, o 1 e o 2. Observem, vocês, minhas senhoras e meus senhores, que nós temos dois verbos sendo conjugados. O 68, primeiro, diz que as contas, aqui, esse dispositivo, o artigo 68, fala sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. No artigo 68, inciso 1º, ele fala, o verbo que ele conjuga é apreciar as contas, ao contrário do artigo do 68, inciso 2º, em que fala julgar as contas. Então, o Tribunal de Contas aprecia as contas mediante parecer prévio. É claro que aqui esse dispositivo fala em relação exatamente às contas do Estado, mas há dispositivos análogos que falam em relação às contas do prefeito. E pelo princípio da simetria, né, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando aqui, isso aqui vale também para o nosso objeto de apresentação, que tem a ver com as contas de governo dos municípios. Ou seja, cabe nas contas de governo ao Tribunal de Contas apreciar as contas mediante dos prefeitos municipais, mediante parecer prévio. E, no outro caso, que está estabelecido no artigo 68, parágrafo 2º, o tribunal não aprecia, não emite parecer prévio. Ele julga efetivamente as contas, ele julga como atividade atípica, né, do Tribunal de Contas, que, a princípio, a jurisdição dele é administrativa, mas, nesse caso, em relação ao mérito, ele, efetivamente, como se órgão jurisdicional fosse, órgão judicial fosse, ele julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração pública e indireta. Mas não só desses, não só dos responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, mas também julga as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público estadual.
Ou seja, as contas de gestão, elas englobam, são as chamadas contas dos ordenadores de despesa, mas não só desses, mas também porque todo o processo que tramita no Tribunal de Contas é processo de contas. Ele também julga as contas daqueles que derem causa a prejuízo ao erário. Bom, nas contas de governo, que são as do 68, parágrafo 1º, o tribunal aprecia mediante parecer prévio e quem julga? Efetivamente, quem julga é o Poder Legislativo, no caso, a Câmara de Vereadores, no caso dos municípios. Já no segundo, o próprio tribunal julga, faz coisa julgada administrativa, que pode gerar, havendo a aplicação de multa ou de sanção pecuniária, isso se transforma em título executivo, a depois ser levado ao judiciário para cobrar, se não for pago espontaneamente pelo gestor. Só um minuto, tive um problema. Bom, continuando, nessa distinção que estamos aqui a estabelecer entre contas de governo e contas de gestão. As contas de gestão, também no artigo 19, parágrafo 5º, ele fala exatamente sobre quem são aqueles responsáveis, que nós vimos lá no slide anterior, nós vimos lá que são aqueles que são responsáveis por dinheiros, né, bens e valores. Aqui detalha mais ainda, fala que esses responsáveis por bens, dinheiros e valores são aqueles que utilizem, o legislador sendo didático, são aqueles que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem bens, dinheiros e valores públicos, ou pelos quais o município responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Aqui o legislador está sendo didático e aqui isso está sendo, esse dispositivo, ele é específico para os municípios, que está aqui no artigo 19, que é o artigo que detalha a competência do Tribunal de Contas em relação aos municípios, que estabelece o controle externo, né, no âmbito dos municípios. Mas vejam só, também tem outro, não é só todos aqueles que sejam responsáveis por bens, dinheiros e valores que devem prestar contas ao tribunal, no caso, contas de gestão, que estamos fazendo aqui para distinguir das contas de governo. Mas não só esses, porque o artigo 72, parágrafo 1º, fala que também os responsáveis pelo controle interno, e vejam bem que os responsáveis pelo controle interno, eles não utilizam, eles não arrecadam, guardam, gerenciam ou administram bens, como está no artigo 19, parágrafo 5º. Mas, pela disposição expressa da Constituição, os responsáveis pelo controle interno, sabendo de alguma irregularidade, eles devem dar ciência ao chefe do poder, no caso, a quem estiverem subordinados, ao prefeito, né, municipal. E este deve dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, de qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tiverem conhecimento. Então, esses dois dispositivos, eles estabelecem de forma bastante ampla quais são os responsáveis pelas contas, os que podem ser responsabilizados pela sua gestão. Não só aqueles que utilizem, que sejam responsáveis por bens, direitos e valores, dinheiros e valores públicos, mas também os responsáveis pelo controle interno. Todos eles podem responder, podem ter que prestar contas, esclarecimentos e podem ser responsabilizados pelo Tribunal de Contas em processo de contas de gestão. Bom, mas aqui
Estamos a continuar, falta ainda nós respondermos, mas por que a competência? A gente começou a distinguir que há conta de governo, que a responsabilidade é do prefeito, somente do prefeito, e há contas de gestão, em que todos aqueles outros que sejam responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos, não só eles, como os responsáveis pelo controle interno respondem por eles. Mas a gente precisa ainda explicar por que apenas o prefeito é o responsável pelas contas de governo. Isso aí nós começamos a visualizar que isso decorre também da própria Constituição federal e que se espelha pelo princípio da simetria também nas constituições dos estados e também isso vale para os municípios. Está lá no artigo 84, inciso 15 da Constituição do Estado, que é competência privativa do chefe do executivo, no caso dos municípios, do prefeito municipal, enviar. Aqui, esse dispositivo, claro, está escrito para o Estado, mas se aplica, pelo princípio da simetria, aos municípios, fazendo as adaptações. É da competência privativa do chefe do Executivo enviar à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal o plano plurianual de investimentos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. E compete ao Legislativo aprovar, emendar as leis orçamentárias. Mas há limites estreitos de atuação. Então, vejam bem, é isso que eu quero que eu estou tentando aqui explicar. Há o fato de que o único interessado nas contas de governo, que o único interessado é o prefeito municipal, decorre dessas competências que estão estabelecidas na Constituição do Estado de Sergipe. Quem tem a iniciativa de submeter as leis orçamentárias é o Executivo, é o prefeito municipal. E ele submete, claro, à aprovação do Legislativo, que é o representante do povo. O Legislativo, ele pode aprovar, ele aprova as leis orçamentárias, como também ele pode emendar as leis orçamentárias, mas há limites estreitos de atuação. Então, é isso que nós vamos ver a seguir nesse artigo 151 da Constituição do Estado, que vai levar a gente a compreender por que é só o chefe do Executivo, o prefeito municipal, que é o responsável pelas contas de governo. Porque ele que conhece a situação, ele que tem estrutura para planejar as ações governamentais, ele que, pelo mandato que ele recebe da população, ele que estabelece quais vão ser os programas de governo. Ele cria os instrumentos de planejamento, as leis orçamentárias. Essas leis são submetidas ao Legislativo, a quem cabe aprovar e até emendar. Porém, há limites estreitos para a modificação, como veremos no artigo 151 da Constituição do Estado, que diz que as emendas do projeto de lei do orçamento anual somente podem ser aprovadas quando sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, vejam que começam a ter aqui restrições. O Legislativo, legitimamente, como representante do povo, ele participa também da criação da lei orçamentária, mas participa de forma, eu poderia dizer, talvez, de forma secundária, porque há limitações na própria Constituição para a atuação do Legislativo. Então, aí a primeira limitação, as emendas da lei do orçamento, elas têm que ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. As emendas do Legislativo têm que indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para os municípios. Quer dizer,
o Legislativo modifica a lei orçamentária, emenda a lei orçamentária, mas sempre que houver esse tipo de alteração, ele tem que indicar os recursos, obviamente, para que a gente tenha um equilíbrio orçamentário, tem que indicar os recursos necessários. E esses recursos necessários não podem incidir sobre essas três restrições em relação à dotação de pessoal, encargos, serviço da dívida e transferências para os municípios, no caso dos estados. Também, claro, pode emendar, no caso, esses são casos mais triviais, claro, de correção de erros ou omissões, isso é possível, né, emendar, e no caso de tratar apenas de dispositivos do texto, questões da redação do texto da lei, que, obviamente, o Legislativo pode emendar. E o parágrafo 2º, aí se refere a que as emendas das leis de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Então, vejam bem, minhas senhoras, meus senhores, que a atividade de planejamento e de criação das leis orçamentárias, ela é uma atividade que começa no Executivo, que é aprovada no Legislativo e é emendada também no Legislativo, mas com uma participação mais restrita, mais limitada do Legislativo. Então, nesse sentido, como o prefeito, ele afinal, o principal elaborador, é ele que define com o mandato que recebe, ele que define as políticas públicas, é ele que submete as leis orçamentárias a partir de uma atividade anterior de planejamento, e após a aprovação pelo Legislativo, ele que vai executar primordialmente, claro, com a participação dos órgãos que têm autonomia orçamentária, é ele o principal executor do orçamento. Então, é exatamente com esses fundamentos que a gente pode responder com segurança que as contas de governo, ao contrário das contas de gestão, elas só têm um único interessado, que é o prefeito municipal. As contas de gestão, como veremos mais adiante, ela pode ter outros interessados, inclusive o prefeito municipal, que é o que veremos a seguir. Então, aqui o que temos então é a conclusão do primeiro ponto que eu destaquei. Nas contas de governo, pode haver outro interessado, por exemplo, um gestor, um ordenador de despesa, um responsável pelo controle interno, ele pode ser interessado na conta de governo, o contador, etc. Ele pode ser também interessado nas contas de governo, como vimos, já respondemos aqui, com fundamento tanto na Constituição do Estado, artigo 84, no artigo 151, bem como na própria lei orgânica do Tribunal de Contas, em contas anuais de governo do município não pode haver outro interessado, apenas o prefeito. Bom, por que eu fiz questão de destacar esse ponto? Não só para estabelecer, inicialmente, a diferença entre contas de governo e contas de gestão, mas também porque já houve processo de contas de governo em que a unidade técnica do tribunal incluiu como interessado, inclusive citando, por exemplo, um secretário de controle interno ou um contador que foi responsável que assinou e que participou da elaboração das contas. Nesse processo, eu manifestei e o tribunal concordou com a minha manifestação de que não poderia o secretário de controle interno, pelas razões que já expliquei aqui, fazer parte como interessado e ser citado em processo de contas de governo. Claro que em processo de contas de gestão, relatório de inspeção, em qualquer outro tipo de processo que tramite no Tribunal de Contas, claro que
o secretário de controle interno, o responsável pelo controle interno, o contador, ele pode sim ser chamado para ser citado e ser ao final, se tiver culpa, ele pode ser sim responsabilizado pelo Tribunal de Contas, mas nas contas de gestão. Contas de governo, não. Apenas o prefeito é interessado. Bom, agora aqui, assim, brevemente, falarei coisas que nós já antecipamos sobre quem é o órgão julgador, né? Nós falamos já do interessado, de contas de governo, o prefeito municipal, agora quem julga as contas de governo? Já antecipamos aqui, quando falamos lá da competência do Tribunal de Contas para emitir parecer prévio e do Poder Legislativo para julgar. Então, aqui eu só vou destacar alguns pontos que constam na legislação da Constituição do Estado de Sergipe. Ela está lá no artigo 19, como eu já disse, que estabelece o controle externo no âmbito dos municípios. Então, ele diz que a fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receita, será exercida diretamente pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma prevista pela Lei Orgânica. E, claro, o parágrafo 1º já foi citado aqui, o controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio, já falamos aqui, e aqui eu destaco um outro ponto importante, que é somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal poderá ser rejeitado o parecer prévio do órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Ou seja, esse aqui é um ponto importante. O parecer prévio que é emitido pelo Tribunal de Contas, ele só pode ser rejeitado por 2/3, por um quórum qualificado, né, da Câmara Municipal, por 2/3. E gostaria de acrescentar outro ponto, que tem sido bastante cobrado e tem sido uma iniciativa do conselheiro decano dessa casa, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, que tem que ser empenhado em sempre que a Câmara Municipal rejeita o parecer prévio do Tribunal de Contas por 2/3, por esse quórum qualificado, ele deve apresentar, quando comunica ao Tribunal de Contas, ele deve apresentar as razões técnicas por que justificar, fundamentar por que não rejeitou o parecer prévio do Tribunal de Contas, porque não acompanhou o parecer prévio do Tribunal de Contas. Porque, como o Tribunal de Contas, quando exerce essa atividade atípica, né, jurisdicional, ele exerce, essa atividade do tribunal é eminentemente administrativa. É uma jurisdição administrativa. Já o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, quando exerce essa atividade de julgar as contas, ela não exerce uma atividade puramente administrativa, ele exerce uma atividade de natureza político-administrativa. Mas vejam bem, isso é importante lembrar, principalmente para os vereadores, os presidentes de Câmara, das câmaras municipais, que essa atividade, apesar de ser político-administrativa, ela não é puramente política, ou seja, ela está vinculada às razões técnicas que são apontadas pelo Tribunal de Contas, e só pode rejeitar essas razões técnicas apresentando outros fundamentos que justifiquem a rejeição do parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Outro ponto a destacar está aí no parágrafo 3º, que também é um princípio importante, que está relacionado com o controle social, que as contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte, que nos termos e forma da lei poderá questionar-lhe a legitimidade.
Esse aí é outro ponto bastante importante, que as contas devem estar disponíveis para qualquer contribuinte, mas não só também para o contribuinte, isso aí é meramente exemplificativo, para qualquer entidade da sociedade civil que pode, a partir de se encontrar alguma irregularidade nas contas, pode tomar as medidas nos termos e na forma da lei. A exemplo de apresentar denúncia ou uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. Continuando, nessa análise ainda do julgamento, da emissão do parecer prévio e do julgamento pelo Poder Legislativo, nós temos aqui na legislação do Tribunal, na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o artigo 47, parágrafo 1º, estabelece que as contas dos prefeitos municipais devem ser entregues ao Tribunal de Contas no prazo de 120 dias, contados do encerramento do exercício financeiro. Também, mais uma vez, aqui o legislador, sendo didático, ele estabelece que no controle social, que vocês viram que lá na Constituição do Estado se refere à legitimidade, mas a legitimidade é um conceito aberto. Então, aqui, a lei orgânica do Tribunal de Contas, ela foi mais minudente e estabeleceu aqui que qualquer contribuinte, qualquer entidade da sociedade civil, ele pode questionar a exatidão, a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade das contas, e ficarão à disposição por 60 dias, como já falamos aqui. E também uma obrigação aqui para o tribunal que ele deve remeter às câmaras municipais para julgamento o parecer prévio, deliberado pelo plenário, o relatório técnico, o voto do conselheiro relator e as declarações de voto dos demais conselheiros. Aqui, claro, como membro apenas do Ministério Público de Contas, apenas assim, tenho a registrar e a lamentar uma omissão legislativa, porque o parecer do Ministério Público de Contas também deveria integrar essa comunicação. Mas, de qualquer modo, sempre o parecer do Ministério Público de Contas sempre faz parte tanto da deliberação do plenário quanto do voto dos votos dos conselheiros, tanto do relator quanto dos demais julgadores. Bom, outro ponto que eu gostaria de destacar para estabelecer exatamente os limites entre as contas de governo e os demais processos do Tribunal de Contas são o que eu estou chamando aqui dos incidentes. Então, o artigo 47, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Tribunal, ele estabelece que a emissão de parecer prévio de que trata o caput do artigo 37 fala exatamente sobre as contas de governo. Não elide o julgamento pelo Tribunal de Contas na forma do artigo 68, inciso 2. Ou seja, 68, inciso 2, se os senhores se lembram, exatamente, ele faz referência às contas de gestão. Ou seja, a emissão de parecer prévio não elide o julgamento das contas de gestão dos gestores responsáveis por atos de que resultem receita e despesa, e das contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, inclusive do prefeito municipal. Então, aqui, vejam bem, é mais uma clara distinção entre contas de governo e contas de gestão. Emissão de parecer prévio não prejudica, não elide, não impede, não cria qualquer obstáculo a que o tribunal julgue as contas dos demais responsáveis, inclusive do prefeito municipal. Por exemplo, o processo de relatório de inspeção é um processo autônomo das contas de governo. Nada impede que, havendo alguma irregularidade ou até um eventual dano ao erário, que o prefeito seja responsabilizado no relatório de inspeção.
ao contrário das contas de governo, que o Tribunal de Contas, ao emitir parecer prévio, manifesta-se sobre as contas de governo. Inclusive, não aplica, nem pode imputar débito ao prefeito municipal, nem pode aplicar multa, porque, como já vimos, o que o Tribunal de Contas vai analisar é a questão da elaboração e da execução dos orçamentos e do cumprimento das metas dos programas de governo. Bom, então, para que fique claro a distinção entre contas de governo e contas de gestão, por exemplo, contas de governo, se foi encontrado na análise, eventualmente, foi identificado algum dano ao erário, é possível que aconteça, falaremos mais adiante que isso é possível. O que deve acontecer? O tribunal, nas contas de governo, não vai aplicar, não vai imputar débito, não vai glosar despesa, nem vai aplicar multa. O que é que pode acontecer? Pode se instaurar um processo autônomo de tomada de conta especial ou um processo de destaque, como já falei aqui também. Isso pode ser apurado se houve uma inspeção do tribunal, isso também pode ser apurado no relatório de inspeção, mas isso não fará parte, por exemplo, a quantificação do débito, isso não importa, não é matéria essencial para o julgamento das contas de governo. Obviamente que a questão da configuração do estabelecimento da existência do dano ao erário, ele é importante nas contas do governo, porque isso pode levar à rejeição das contas. Mas a questão da quantificação, da defesa em relação à quantificação do dano, isso não fará parte, não deve fazer parte do processo de contas de governo, fará parte desses outros processos. Também, na análise de contas de governo, isso pode, como veremos na análise das principais causas de rejeição de contas, nós voltaremos a falar disso, pode dar origem a processos por exemplo, de representação. O tribunal, muitas vezes, representa o Ministério Público para apurar uma eventual improbidade administrativa ou ocorrência de algum crime, pode representar a Receita Federal para apurar alguma contribuição previdenciária, por exemplo, não apropriada ou não paga. Bom, do mesmo modo, tem processos do Tribunal de Contas que influenciam as contas de governo. Por exemplo, processos de denúncia. Agora eu estou indo no outro sentido. Primeiro, eu analisei que as contas de governo podem se comunicar, podem influir pode gerar, dar origem a outros processos, como tomadas de conta especial, destaque, mas também pode acontecer o contrário, de processos que tramitam no Tribunal de Contas que vão influir na decisão sobre a rejeição ou não das contas de governo. Que processos seriam esses? São os relatórios de inspeção, eles podem, se já forem julgados, eles podem influir no julgamento, na elaboração do parecer prévio para a rejeição ou não das contas, como também eventuais representações e denúncias que chegam ao tribunal, se apuradas, a decisão desses processos, elas devem ser, normalmente, são retiradas cópias da decisão e elas constam lá no processo de contas de governo e são consideradas na elaboração do parecer prévio. Bom, finalmente chegamos aqui sobre os pareceres prévios. Quais são as decisões possíveis? Aprovação com ressalvas e rejeição. Isso não vou me delongar muito, porque já é conhecido de todos os gestores. O Tribunal de Contas, quando emite o parecer prévio, sempre declara a aprovação das contas de governo, a aprovação com ressalvas ou a rejeição. Isso é definido a partir da aplicação analógica do artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal. Esse dispositivo regulamenta quais são os tipos de decisão
do TCE em contas de gestão, porque não há dispositivo específico falando sobre, sobre as decisões em pareceres prévios. E como já falei aqui, não cabe em contas de governo imputação de débito por dano erário, nem a aplicação de multa. Bom, agora só falarei aqui brevemente sobre o artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal, que regulamenta os tipos de decisão que tem nas contas de gestão. Então, como um paralelo, né, as contas de gestão, elas podem ser julgadas regulares, elas vão corresponder às contas de governo pela aprovação das contas. É claro que isso acontece quando não há qualquer inexatidão nos demonstrativos, quando tudo está demonstrado nas contas. Existe, como correspondência à aprovação com ressalvas, existe o julgamento das contas de gestão, que são regulares com ressalva, da qual eu gostaria aqui de destacar essa parte, que ao julgá-las dessa forma, o tribunal dará quitação ao responsável, mas lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a imediata correção das irregularidades detectadas e a adoção das medidas preventivas necessárias. Ou seja, as contas são consideradas a aprovação das contas com ressalva toda vez que houver alguma irregularidade formal e irregularidade que possa ser sanada, que possa ser corrigida. Então, pela interpretação desse dispositivo, apenas as irregularidades sanáveis poderiam ser objeto de aprovação com ressalva. As insanáveis, não, elas deveriam ser classificadas na próxima categoria, que são quando as contas são rejeitadas. E aí nós temos as possibilidades: omissão no dever de prestar contas, ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, dano ao erário, desfalque de dinheiros, bens ou valores, ou qualquer ação ou omissão que caracterize prejuízo aos princípios norteadores da administração pública. Então, assim que está disposto na nossa lei orgânica, e é assim que é aplicado por analogia no que couber para o julgamento das contas de governo. Gostaria mais uma vez de destacar, porque farei referência lá na frente, que a aprovação com ressalva sempre para aqueles vícios, aquelas irregularidades formais, mas sanáveis. Bom, agora, finalmente, esse é o último ponto dessa primeira parte da minha apresentação, que são as consequências de natureza política da rejeição das contas. Eu destaquei aqui duas consequências graves de natureza política. A primeira, a intervenção, que, segundo o artigo 23 da nossa Constituição do Estado, diz que o Estado não intervirá no município, salvo quando deixar de ser paga por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Aqui agora começam vocês observem que todos esses pontos que estão aqui, eles são objetos, eles podem ser objetos de análise nas contas de governo, ou seja, a questão da dívida fundada, não pagamento da dívida fundada por 2 anos consecutivos, isso necessariamente, pelo que já falamos atrás, isso é matéria intrínseca, objeto das contas de governo. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei, obviamente, a ausência de prestação de contas ou a prestação de contas incompleta, né, indevida, ela pode ser, obviamente é objeto de análise nas contas de governo. Não ter sido aplicado o mínimo exigido da Receita na manutenção e desenvolvimento de ensino, outro item obrigatoriamente observado nas contas de governo. E, finalmente, a existência de atos de corrupção na administração municipal. Todas essas hipóteses, nesses incisos que eu citei, que eu destaquei, conforme o artigo 24, inciso 1, a intervenção ela se inicia com representação do Tribunal de Contas ao governador do Estado, que terá prazo de 24 horas para decretar a intervenção,
justificando-a em igual prazo à Assembleia Legislativa que apreciará a matéria na forma prevista em seu regimento. Ou seja, contas de governo, elas podem dar origem, mediante representação do Tribunal de Contas, à intervenção que será decretada pelo governador do Estado, com a participação, com a aquiescência, com a apreciação da Assembleia Legislativa. Outra consequência de natureza política importante das contas de governo se referem à inelegibilidade. Pois consta lá na Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, com a redação que foi dada pela Lei Complementar 135 de 2010, que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Então, vejam bem, aqui o que é necessário é a rejeição das contas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Aqui eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, é uma questão que está sendo ainda discutida do Tribunal de Contas e que começou por uma provocação do conselheiro Carlos Pina de Assis, porque o Tribunal de Contas, ele, ao analisar contas de governo e contas de gestão, ele não analisa a questão do dolo. Não cabe ao tribunal analisar dolo. Ele analisa a culpa em sentido genérico, né, que pode constituir até também dolo. O dolo é culpa em sentido amplo, né? Mas o tribunal apenas verifica se houve culpa do gestor. Ele não verifica se há dolo, especificamente se há dolo. Então, por isso que o tribunal sempre comunica à Justiça Eleitoral todos os processos, todas as contas que foram ou regulares, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. Ele comunica à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, sim, é que vai verificar se aquela apreciação ela se constitui, se a irregularidade que deu motivo à aprovação com ressalvas ou a rejeição das contas se constitui ato doloso de improbidade administrativa. A provocação que o doutor Carlos Pina fez e que está sendo apreciada pelo tribunal, ele fez agora no ano de 2020, até numa sessão do pleno. Foi exatamente isso, que as contas, quando são julgadas, aprovadas com ressalvas, por ato, ela deve ser quando o ato é sanável. Então, qual a necessidade e deveria o tribunal comunicar à Justiça Eleitoral os casos dos processos em que há aprovação com ressalvas? Esse ponto está sendo discutido no âmbito do Tribunal de Contas, que tem esse hábito de comunicar e deixar essa decisão para a Justiça Eleitoral. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é exatamente que há uma discussão doutrinária sobre que essa configuração de ato doloso deveria ser apreciada pela justiça ordinária, pela justiça comum, e não pela justiça eleitoral, justiça que é uma justiça especial. Entretanto, a justiça eleitoral, nas chamadas ações de impugnação de registro de candidatura, ela tem feito efetivamente isso, a partir dos relatórios, a partir dos julgamentos, dos pareceres prévios que são emitidos pelo tribunal. Ela, a partir desses pareceres, ela decide se houve efetivamente ato doloso de improbidade, e aí a Justiça Eleitoral, com base nas decisões do tribunal, nos pareceres prévios do tribunal,
tem decidido se há ato doloso e se, portanto, o gestor deve ser declarado inelegível ou não. Bom, enfim, vou entrar na questão mais específica referente com as causas de rejeição de contas. Como falei, esse levantamento eu fiz a partir da comprovação real das contas que tramitaram no meu gabinete no ano de 2020. E as principais causas de rejeição de contas, como quem já é gestor municipal e que já tem experiência nisso, sabe que a principal, a causa mais frequente de rejeição de contas tem a ver com a despesa total com o pessoal, que, como está estabelecido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde a tudo que é pago ao pessoal, incluindo os encargos, né, e as contribuições, os encargos sociais e as contribuições. Essa é uma situação que é mais complexa, mais palpitante, mais difícil para, que me parece, pela análise sempre das contas do governo, a maior dificuldade dos municípios hoje. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite geral para o município, né, que é de 60% da receita corrente líquida, a despesa total com o pessoal, está lá no artigo 19, terceiro, e estabelece também limites específicos, que esses 60% decompõem em 54% em relação à despesa do pessoal do Executivo e do Legislativo, 6%. Obviamente, o tribunal tem aceito, me parece que é a melhor decisão, que o que termina se o Executivo está com gastos, essa é uma questão polêmica, porém, no sentido da dificuldade que a gente sabe, que falarei também mais adiante, que os municípios encontram em relação à questão de flutuação do fundo de participação e outros fatores que influenciam muito, o tribunal tem aceitado que o limite específico do Executivo, se estiver superior a 54, mas se o limite geral estiver abaixo do 60, isso não tem gerado rejeição de contas, apenas aprovação com ressalvas. Bom, também a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que esses limites de despesa total com o pessoal sejam apurados a cada quadrimestre, e esse é o ponto mais importante. Não há, a princípio, fatores externos podem surpreender o gestor previdente, o gestor responsável, o gestor preocupado com a gestão fiscal, pode acontecer. Mas, no fato disso acontecer, não necessariamente o gestor vai ser responsabilizado só por ter ultrapassado o limite, mas a principal responsabilização pode vir se, ultrapassado o limite, se esse excesso não vier a ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro. Quer dizer, pode acontecer que o gestor cuidadoso, movido, preocupado com a responsabilidade fiscal, ele seja surpreendido e a despesa com o pessoal ultrapasse. Isso, como discutirei mais adiante, isso pode não configurar rejeição de contas, mas ele deve observar que isso acontecendo, ele deve adotar as medidas para eliminar esse excesso nos 2 quadrimestres seguintes. E aqui está citado apenas aquela possibilidade que tem no artigo 66, que esses prazos podem dobrar no caso de variação real acumulada do PIB inferior a 1% nos 4 últimos trimestres. Esse é apenas um detalhe técnico. Bom, agora, então, em relação à despesa total com o pessoal, gostaria de abordar quais são assim, os problemas mais comuns. Primeiro, que eu tenho encontrado, que o gestor deve observar a não utilização de defesa genérica.
sem exposição, comprovação das medidas concretas adotadas para a redução da despesa com o pessoal. Nós sabemos que as dificuldades que os municípios encontram. Nós sabemos que tem a questão do salário mínimo, do piso salarial, que é implementado para diversas categorias. Nós sabemos da flutuação do FPM, tudo isso nós sabemos. Mas não adianta, nas contas de governo, o gestor, quando exerce a defesa, ele apenas fazer essa defesa genérica, sem comprovar, sem apontar que medidas concretas efetivamente ele tomou para reduzir a despesa com o pessoal. É nesse sentido que eu retomo, como já falei lá no início, que a importância desse evento está em a gente estabelecer esse contato direto, em deixar claro que é importante, o gestor ele deve apresentar ao tribunal uma defesa técnica, ele deve apresentar ao tribunal uma defesa em que ele mostre, não só alegue, mas ele mostre, não, realmente a situação está difícil, está complexa, e por isso e aquilo, não apresentando apenas argumentações genéricas, mas mostrando os dados, mostrando que medidas ele tomou para trazer a despesa com o pessoal aos limites legais. Outro ponto, exatamente, que essa defesa do gestor, ela comprovando com dados técnicos, ela deve não só mostrar o lado da despesa, mas também mostrar a questão da receita corrente líquida. Deve ser uma defesa o mais técnica e o mais completa possível, porque é esse tipo de defesa que faz com que o órgão, não só o Ministério Público de Contas, quando vai apreciar o relatório técnico, como também o Pleno, quando vai julgar, a partir dessa defesa que ele vai apurar a real responsabilidade do gestor. Pode ser que com a defesa técnica bem feita, é possível mostrar para o tribunal que, mesmo sendo extrapolado o limite, o gestor não teve responsabilidade por aquilo. Isso sendo comprovado, não há motivo para que o tribunal tome a medida mais extrema, no caso de contas de governo, que é opinar pela rejeição das contas. Outro ponto que acontece também é a adoção de medida vedada após o rompimento do limite prudencial. Essa outra causa também que acontece de rejeição de contas. O gestor já rompeu o limite prudencial e ele já deveria estar tomando medidas a partir daí para reduzir, né, para planejar, para se preparar para o eventual rompimento que vai ter do limite legal, e ele continua tomando as medidas que estão vedadas lá no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, gerando ainda mais aumento de despesa de pessoal. Outro ponto também que acontece é o que está apontado na resolução do Tribunal de Contas 320/2019, que essa resolução veio para retirar do cálculo da despesa com o pessoal os gastos com o pessoal custeados com recursos federais, relativos a alguns programas federais da área da saúde. Então, é muito comum que o gestor, ele alega, não, nós não ultrapassamos o limite porque, retirando os gastos com o pessoal custeados com recursos federais, daqueles programas de saúde, da área de saúde que estão autorizados lá na resolução, retirando isso, nós ficamos dentro do limite. Bom, mas não é só isso. O ônus dessa prova é do gestor municipal. Então, o gestor municipal tem que apresentar para o tribunal exatamente comprovando quais são esses gastos custeados com recursos federais que foram... esses gastos custeados com recursos federais que foram excluídos da despesa com o pessoal. Outro ponto a destacar também é o aumento de despesa com o pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Isso aí é uma vedação que foi incluída na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a lei recente, da Lei 173 de 2020, que veio
estabelecer o programa de enfrentamento do coronavírus. Então, ela não só incluiu na própria lei novos limites à atuação do gestor, mas como também ele alterou a lei de responsabilidade fiscal. Nesse ponto, não. Ele apenas alterou a redação do dispositivo, porque esse dispositivo já existia, mesmo, só que antes era um parágrafo único, e agora virou um inciso, que não pode, nos últimos 180 dias do mandato do gestor municipal, não pode haver aumento de despesa por pessoal. Bom, aí é uma vedação expressa e é difícil, né? A legislação ela possibilita algumas exceções, mas fora dessas exceções legais, fica difícil o gestor, claro que sempre é possível, mas fica difícil o gestor justificar esse aumento de despesa. Isso, claro, essa restrição legal, ela veio para impedir, não é, que problemas fiscais passassem de mandatos para outros, para os futuros mandatos. Também eu gostaria, eu não botei aqui na minha apresentação, apesar do meu tempo estar bastante apertado, mas também essa lei 173 de 2020, mas apenas para alertar as prefeitas e os prefeitos, que essa lei incluiu o artigo 8º, também em relação à questão da pandemia, que se no caso de haver estado de calamidade decretado claro que ele a iniciativa é do prefeito, mas ele é aprovado pela Assembleia Legislativa, se houver, né, no estado de calamidade, também não pode haver uma série de medidas como nomear aprovados em concurso ou dar aumento de remuneração na vigência do estado de calamidade. Eu não coloquei aqui na minha apresentação porque, até onde sei, os decretos legislativos que previam o estado de calamidade para os municípios, eles se extinguiram no final do exercício de 2020. Então, por isso que eu não incluí aqui na minha apresentação, mas faço esse breve comentário que se o estado de calamidade retornar, tem que se observar o artigo 8º da Lei Complementar 173, que impõe também algumas restrições em relação à despesa com o pessoal, no que se refere, tem mais itens, mas assim, os mais assim, importantes, que a responsabilidade, ao contrário de muitas vezes o órgão técnico do tribunal entende que o prefeito ultrapassou o limite, então ele já é responsável. Não, a responsabilidade não é objetiva, a responsabilidade é subjetiva, por isso que como ressalto mais uma vez, é muito importante que o gestor traga ao tribunal uma defesa técnica, uma defesa baseada em dados, em evidências, para que o tribunal decida de forma mais correta e justa. Outro item também, de outro motivo bastante frequente de causas de rejeição de contas, que se liga com o item anterior, é a questão da contabilização e pagamento das obrigações patronais. Isso muitas vezes é utilizado pelas administrações como um artifício para reduzir a despesa com o pessoal. As unidades técnicas do tribunal, em grande parte, tenha feito, na análise das contas do governo, tenha feito um cálculo para identificar indícios, né, de que não estava havendo contabilização e pagamento, mas não ainda prova concreta, robusta. Isso, claro, muitas vezes o cálculo que a unidade técnica faz é um cálculo estimativo, como eu disse, indiciário, porque ele não analisa efetivamente as folhas de pagamento e as guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, porque só nessa análise poderia afirmar efetivamente se houve ou não o pagamento das obrigações patronais. Então, essa foi uma postura que eu adotei, porque eu me lembro que numa análise de umas contas, houve uma diferença, uma estimativa calculada pela unidade técnica, de uma diferença de R$5.000, alegando que não havia pagamento de obrigação patronal. Bom, eu digo, R$5.000 é uma margem muito estreita.
para um ano. Quer dizer, isso poderia ser perfeitamente justificado por aquelas verbas que não integram a contribuição previdenciária. Então, a partir desse ponto, eu mudei meu posicionamento, e inclusive o Tribunal de Contas tem acompanhado, na verdade, quanto às obrigações patronais, quando a unidade técnica identifica indício de que não está havendo apropriação e pagamento, o tribunal deve representar a Receita Federal, para que ela, sim, que tenha autoridade não só para calcular o tributo devido, para aplicar multa, para aplicar juros, os acréscimos legais pelo não pagamento no momento próprio. Sim, aí, retornando esse processo com a informação da Receita Federal de que realmente houve aplicação de multa e de juros, aí sim se configura dano ao erário, e nesse caso, sim, é motivo para a rejeição de contas e responsabilização do gestor. Outro ponto a destacar, como causa frequente de rejeição de contas, é a questão do desequilíbrio orçamentário financeiro. Duas bases que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que são o planejamento e a responsabilidade fiscal. O planejamento, como diz a Constituição Federal, ele é determinante para o setor público, está no artigo 74 caput. Esses são os pilares da gestão pública. Observem que o planejamento ele começa lá do início, identificando qual é a receita, estimando a receita. A partir daí se define a despesa, a partir daí se aloca a despesa nos diversos programas, nas diversas ações governamentais, e depois temos a execução orçamentária, em que problemas, a despesa estimada, a receita estimada pode não ser alcançada, e isso gera o problema do déficit orçamentário, ou seja, quando as despesas executadas elas são superiores às receitas efetivamente arrecadadas. E é isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio para tentar controlar a questão do déficit orçamentário, que nada mais é do que o déficit público, que a gente sabe, né, de histórias passadas, sempre leva ou para um processo de crescimento do endividamento e eventual, no caso da União, eventual moratória, ou leva para um processo inflacionário que não é desejado por ninguém. Bom, em relação a esse problema do déficit orçamentário, o artigo da antiga e vigente Lei 4.320, 64, a Lei de Direito Financeiro, ele fala que o gestor deve manter, durante o exercício, na medida do possível, vejam bem, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Bom, então vejam, o legislador aqui, lá da Lei 4.320, ele sabe que pode haver flutuações em relação à receita arrecadada e realizada em relação ao que foi previsto, mas o gestor deve agir para, durante o exercício, e na medida do possível, obviamente, reduzir essas insuficiências. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala do equilíbrio intertemporal das contas públicas, que está no artigo 1º, parágrafo 1º, que diz que a responsabilidade fiscal implica uma ação planejada e transparente, em que se prevenem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E aí estabelece mais coisas. O problema que se discute, inclusive se discute no âmbito do Tribunal de Contas, é que o artigo 42, ele fala apenas que é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício. Então, aqui esse artigo 42 parece criar que o gestor só é responsável se ele deixar esse déficit orçamentário, esse déficit público nos
2 últimos quadrimestres do mandato. Mas não é isso que pretende a lei de responsabilidade fiscal, nem a lei 4.320. A gente já viu. Aqui o artigo 42 estabelece claramente, é uma vedação, quer dizer, nos 2 últimos quadrimestres, não pode contrair a obrigação se não tiver lastro. É vedado. Se descumprir isso, como diz, é difícil o gestor não ser responsabilizado. Porém, não é só nos 2 últimos quadrimestres. O gestor tem que se preocupar com toda a gestão fiscal durante todo o exercício. Essa, me parece, é a interpretação mais correta que vem tanto do artigo 48b lá da Lei 4.320, quanto do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, só que, né, durante o exercício financeiro, o gestor deve, na medida do possível, como está lá na redação do artigo 48b, buscar o equilíbrio das contas. Se houver algum fator externo que afete esse equilíbrio e resultou num endividamento superior ao lastro financeiro, o gestor tem que apresentar na defesa, fazer, como volto a dizer, como lá na questão da despesa total com o pessoal, fazer uma defesa técnica, apresentar os motivos, as razões, ser transparente para o tribunal, possibilitando que o tribunal faça um julgamento na emissão, não no julgamento, na emissão do parecer prévio, faça um melhor juízo da efetiva responsabilidade do gestor. Apenas o que agora, no artigo 42, sim, nos 2 últimos quadrimestres, aí sim há uma vedação em que se torna mais difícil para o gestor explicar a existência de um desequilíbrio entre as receitas e as despesas. Aqui eu estou concluindo exatamente o que falei agora, passarei apenas para fazer um breve comentário também, outro ponto, que é a questão dos restos a pagar, que também está ligado ao desequilíbrio orçamentário e financeiro. Os restos a pagar processados e não processados. Deve-se observar também, é um motivo, às vezes, de rejeição de contas, que, quanto aos restos a pagar processados, o gestor deve observar e deve informar, deve deixar claro a observância do pagamento em ordem cronológica, né, com requisito de impessoalidade. Quanto à questão dos restos a pagar não processados, é necessário que as administrações verifiquem os restos a pagar não processados de exercícios anteriores, por que eles estão lá ainda, por que não há o cancelamento, por que não há a liquidação, por que não há o pagamento. E, havendo pagamento, tem que se observar a ordem cronológica das liquidações. De novo, para atender a um princípio da impessoalidade, para que não se caracterize também ato de improbidade administrativa. E eu destaquei aqui um ponto que, novamente, eu insisto, gestores municipais tragam ao tribunal uma defesa técnica bem embasada, justifique por que não cancelou os restos a pagar de exercícios anteriores não processados, por que não liquidou, comprove o pagamento. Isso tudo isso pode ser feito, como o tribunal tem cobrado, nas notas explicativas, né, que são parte integrante das demonstrações contábeis, de acordo com a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público. Outro ponto de rejeição de contas, a questão da renúncia de receitas. É importante, ou da política insatisfatória de cobrança da dívida ativa. É importante a preocupação dos gestores municipais em relação à atualização da legislação tributária municipal. A gente não pode, nós sabemos, é conhecido que muitos municípios têm dificuldade de cobrar, principalmente o IPTU, pelas vezes a situação de renda das famílias e pelo baixo valor dos imóveis que existem, mas isso não impede que se crie uma legislação, que se atualize a legislação tributária. Coloque lá os casos de isenção. Isso vai possibilitar uma avaliação real, uma mais próxima da realidade, da estimativa da receita municipal. Claro que, como destaquei aí, o IPTU tem que observar o princípio da capacidade contributiva, mas muitas vezes, como eu disse, tudo isso, esse planejamento deve ser feito
visando a elaboração, essa atualização da lei, ela visa aperfeiçoar o planejamento e a elaboração do orçamento anual. Ressalta aqui também que a negligência na arrecadação dos tributos municipais também é ato de improbidade administrativa, conforme consta no artigo 10, inciso 10 da Lei de Improbidade. Outro ponto que é muito comum nas contas, e é motivo, às vezes, de rejeição de contas, é que não se observa uma política de cobrança de dívida ativa. E aí o gestor na defesa faz aquela defesa genérica, apontando que porque o município é pobre, tem limitações, mas consta lá nas contas uma relação dos 50 maiores devedores do município. E muitas vezes constam lá devedores que são empresas, e são os principais devedores. E não há uma explicação, não há uma justificativa na análise nas contas que são prestadas, nas contas de governo, não há nenhuma explicação por que a dívida ativa não é cobrada dos principais devedores. Então, é necessário atualização da legislação tributária para um melhor planejamento, para uma melhor estimativa da receita e uma política de cobrança de dívida ativa real e efetiva. Bom, aqui eu cito a legislação aplicável, né? Claro, resumindo aqui as principais nas análises de contas de governo. Temos a Lei Federal 4.320, 64, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 173, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a resolução bastante importante, 222 de 2002, que é das prestações de contas anuais dos prefeitos municipais. Cito aqui também a resolução 243 de 2007 e 283 de 2013, que se refere aos gastos com educação, com manutenção e desenvolvimento do ensino e os gastos com a saúde. Curiosamente, os gastos, tanto com a manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de saúde, já foram motivos muito frequentes de rejeição de contas. Hoje, como eu disse, no ano de 2020, por isso que eu nem citei aqui como item frequente, porque não tem sido mais frequente. Isso é importante, porque mostra que as gestões municipais estão preocupadas com a manutenção do desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços de saúde. Não tem ocorrido mais rejeição de contas de governo por conta no cumprimento desses limites, né, em relação à receita líquida de impostos e de transferências, que na caso da educação 25% e para os municípios a saúde 15%. Mas eu destaquei aqui na legislação, porque é uma legislação que tem que ser considerada, essas duas resoluções que estão aí citadas. E o Manual de Contabilidade, que é da Secretaria do Tesouro Nacional, que tem orientações para a elaboração dos demonstrativos contábeis. Bom, já peço escusas aí pelo ter extrapolado o meu tempo. Para mim foi uma honra e um prazer expor esse assunto tão importante para os municípios e tão importante para o Tribunal de Contas. Coloco aqui o Ministério Público de Contas aqui à disposição para qualquer contato. Eu acredito que a atividade mais efetiva que o Tribunal de Contas pode realizar, exercer, é através dessa atividade de aproximação, essa atividade pedagógica que o Tribunal exerce. Então, o Ministério Público de Contas também, todos os seus procuradores, se movimentam também com esse propósito de auxiliar, de buscar efetividade na ação do controle. Finalmente, eu gostaria, saudando, pedindo desculpas, se esse é um assunto que, para você abordar ele com algum conteúdo, ele precisa, alguns detalhes técnicos precisam ser expostos. Eu espero que eu não tenha abusado demasiado em aspectos técnicos na minha apresentação, e desde já agradeço e cumprimento a todos. E apenas para finalizar,
eu gostaria de dizer que, a meu ver, a Constituição de 88, isso tudo se justifica por aquela quadra histórica que já faz algum tempo. Ela cometeu um erro ao distribuir muitas competências para, eu tenho ciência disso, isso é uma coisa que eu acredito pessoalmente. Ele estabeleceu claramente muitas competências para os municípios, porque tudo que é do interesse local é competência do município, seja competência comum, seja competência concorrente. Mas a Constituição de 88 não destinou para os municípios os recursos que são necessários para tantas competências. Essa situação, de lá para cá, se agravou, a meu ver, ainda mais, porque as demandas da população aumentam, as demandas da sociedade civil organizada aumentam, as demandas, inclusive, do controle aumentam, né? E os municípios continuam ainda com essa dificuldade de recursos escassos para tantas competências que possuem. Mas isso não nos impede de agir. Senhoras prefeitas, senhores prefeitos, vocês têm essa difícil missão, esse difícil desafio a vencer a meu ver, profissionalizar os quadros da prefeitura, investir, profissionalizar a Procuradoria Municipal, tudo isso na medida do possível, estruturar o controle interno, modernizar a legislação tributária, tornar o planejamento uma ação efetiva de governo, tanto no planejamento, na estimativa das receitas, na alocação das despesas, na execução do orçamento e, finalmente, ao final do exercício, se algo deu errado, por que deu errado? Identificar isso faz parte do planejamento e aí melhorar o planejamento, aperfeiçoar o planejamento proposto de exercício. Os senhores têm a missão de preparar os municípios que vocês representam para o futuro, porque eu não tenho dúvida que o Brasil não crescerá, o Brasil não se desenvolverá se não houver uma transformação, se esse erro histórico não for corrigido e os municípios não forem inseridos como efetivos atores do desenvolvimento do Brasil. Porque só assim o objetivo fundamental que está previsto lá na Constituição, no artigo 3º, inciso 3º, que é erradicar as desigualdades sociais e regionais. Se não houver uma ação efetiva, se esse erro histórico não for corrigido, colocando os municípios como atores ativos e de condução do desenvolvimento regional e do desenvolvimento do país, não conseguiremos erradicar as diferenças sociais e regionais. Muito obrigado. Agradecemos nós ao eminente Procurador-Geral de Contas, Dr. Luiz Alberto Menezes, pela sua aula, e pedimos aos senhores prefeitos, às senhoras prefeitas e àqueles que nos assistem, que aguardem um pouco. Nós estamos recebendo muitas solicitações deste texto, dessa transparência, dessa exposição que foi feita aqui pelo Procurador-Geral, mas precisamos obter de Sua Excelência a autorização para que possamos distribuí-la, e eu aí vou pedir para que isso seja feito através da nossa parceira, que é a Federação dos Municípios, mas depois de autorizados pelo procurador, que nos traz essa gama importante de informações e que estão todas concentradas no resumo que ele nos apresentou aqui, que vai ficar gravado e à disposição, mas que pode ser também reproduzido
desde que autorizado pelo autor, para distribuição com as prefeitas, os prefeitos e os servidores dos municípios sergipanos que estão nos assistindo hoje. Portanto, senhoras e senhores, eu agora passo a palavra ao Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, doutor José Roberto Torres Gomes, que é mestre em Direito pela UniCeub, aquela importante Universidade de Brasília, desde 2017, e bacharelou-se em Direito aqui pela Universidade Federal de Sergipe em 1987. Tem muita experiência na área do direito. Enfaticamente, foi, e vejam como é própria a sua participação neste evento, foi procurador do Ministério Público de Contas desde que ingressou no tribunal por concurso e é hoje o Procurador-Geral de Contas no biênio de 2020 a 2021, que é este ano em que estamos, mas foi antes, e vejam Vossas Excelências como isso nos ajudará, secretário municipal de administração da capital do Tocantins, da cidade de Palmas, do município de Palmas. Foi também secretário municipal de planejamento do estado do Tocantins, foi secretário municipal interino de transparência e controle do município da capital, Palmas, secretário municipal de assuntos jurídicos também da capital, portanto, secretário encarregado da área jurídica. Transparência ou está aparecendo PIN aí? De Palmas. Está aparecendo a transparência. E saiu, depois de ter se formado, para trabalhar na atividade jurídica em Palmas, tendo sido aqui defensor público de primeira classe e tendo recebido, já aqui em Sergipe, os títulos de cidadania sergipana e cidadania aracajuana. É segundo-tenente de infantaria da reserva da segunda classe do Exército Brasileiro, desde 1981, e ostenta os títulos honoríficos de cidadão, como disse, de Sergipe e de Aracaju, além de ser considerado pioneiro do Tocantins, pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. E é também comendador da Ordem do Mérito Governador Siqueira Campos, outorgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. O doutor José Roberto Torres Gomes é uma vocação de expositor. Tem em seu currículo a atividade jurídica municipal, sobretudo municipal, que interessa aos senhores. Ele conhece os dois lados da mesa, conhece a fiscalização feita pelo tribunal profundamente e conhece a necessidade de informação ao tribunal, porque ocupou, como vimos, sucessivos cargos na administração municipal da capital do estado do Tocantins, que também todos sabemos é o mais jovem estado da Federação Brasileira. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Procurador-Geral, José Roberto Torres Gomes, para que nos brinde com a sua exposição. Eu estou com só um minutinho, a minha câmera aqui deu um pequeno problema, mas já estamos retomando. Bom dia a todos e todas. Eu tenho um enorme prazer de estar participando desse evento. Mesmo à distância, me sinto brindado com a brisa que vem desde o São Francisco e chega ao Rio Real, na costa sergipana, a melhor costa do mundo. Tenho o prazer de ser amigo do nosso grande expoente do Tribunal de Contas, ex-presidente da Atricom, figura das mais conhecidas no país no ramo do controle, conselheiro Carlos Pina,
um anfitrião maravilhoso, um fidalgo, uma pessoa que dispensa maiores elogios, mas é impossível não elogiá-lo. Gostaria de cumprimentar o meu colega, procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, Dr. Luiz Alberto Menezes, cujo rigor técnico, conhecimento são notórios. Dr. Luiz Alberto, é muito difícil lhe suceder numa palestra, porque o seu conhecimento transcende, transborda e faz com que nós tenhamos uma aula magistral, da qual só me resta completar alguns argumentos. Quero cumprimentar, na pessoa do presidente da FAME, todos os prefeitos e prefeitas que estão nesse evento. Dizer que tenho um profundo respeito pelos que abraçam a causa pública, entrando na vida política, enfrentando as urnas e, depois das urnas, enfrentando constantemente a aprovação ou desaprovação popular, o controle de todos os órgãos em todos os níveis, federais e estaduais, e, finalmente, municipal, com a sua Câmara de Vereadores, fiscal última das contas do prefeito. Eu quero dizer que a questão das contas no âmbito do Tribunal, como já bem disse o nosso doutor Luiz Alberto, ela tem que ser olhada, primeiro, por um ângulo interessante. O Tribunal de Contas, ele não é um tribunal jurídico, ele é um tribunal administrativo, ele é um tribunal que julga atos de gestão, e aí a gente precisa olhar, muitas vezes, além da lei. Precisa olhar para os resultados, para a eficiência, precisa olhar para a publicidade, precisa olhar para a moralidade dos atos. E é muito difícil para um prefeito de primeiro mandato absorver tanta informação quando ele muitas vezes não tem esse conhecimento, porque ele foi trazido legitimamente pelas urnas, mas ele não é um servidor de carreira, ele não é um burocrata experiente, ele não é, muitas vezes, sequer um gestor experiente, porque a vida política, ela tem outro ritmo, ela tem uma outra... começa de uma maneira diferente. É legítimo que ele chegue ao topo do Poder Executivo sem esse conhecimento. Mas, para poder, depois, prestar suas contas, ele precisa, sim, conhecer. E o primeiro grande conselho que eu dou aos prefeitos e prefeitas: sejam curiosos, procurem conhecer a gestão, procurem conhecer a dimensão do município, além dos seus problemas corriqueiros, muitas vezes ligados a pequenos fatos. Procurem conhecer os órgãos de controle, busquem nos órgãos de controle o amparo para que façam uma gestão não só eficiente, mas que depois, nas prestações de contas, vocês tenham se verem levados a uma reprovação. Hoje, a tecnologia facilita a captura de dados, o conhecimento. Os tribunais de contas estão cada vez mais modernos, os municípios precisam acompanhar. A sociedade cobra isso. É preciso, por exemplo, que os portais de transparência sejam realmente atualizados, completos. Isso ajuda ao gestor. Os tribunais de contas não são inimigos, o Ministério Público de Contas não é inimigo, o Ministério Público Estadual não é inimigo, o MPF não é inimigo. Todos nós temos que ser parceiros, porque o objetivo de todo servidor público, seja de qual grau for, é o bem comum. É a sociedade ter atendido as suas necessidades. E é por isso que a Constituição, em algumas delas, coloca até limites, que são fundamentais para o gestor conhecer, os limites da educação, os limites da saúde, que têm reflexo nas suas contas de governo. Agora, é claro que eu não fico imaginando um prefeito, uma prefeita sentado com a calculadora dizendo: hoje gastamos 1%, hoje gastamos 10%, hoje gastamos só 0,25%, para ver se soma e chega ao montante. E é por isso que o gestor precisa ser profissionalizado e o prefeito, que tem o comando político, precisa de uma equipe boa. Aí vem um outro problema, mas o meu município é pequeno, eu não tenho como atrair um secretariado experiente. Como é que eu vou ter
na minha pequena cidade, com a pequena arrecadação que eu tenho, gestores qualificados, profissionalizados. Eu acho que hoje os senhores têm um grande aliado. Os senhores têm como, sim, melhorar essa relação. É procurar os órgãos de controle preventivamente. A primeira coisa que eu fazia quando eu assumia uma secretaria era me comunicar com o Tribunal de Contas e o Ministério Público para dizer, olha, sou gestor, estou aqui com as portas abertas, escancarado e precisando de orientação. Eu quero que os senhores me digam o que é que eu posso fazer para não ter minhas contas rejeitadas, para não passar por uma suspeita de improbidade,